Oi, gente, tudo jóia? Estamos começando hoje a nossa live falando um pouquinho sobre chá de saquinho versus chá de folhas soltas, né? Foi o assunto que todo mundo escolheu quando eu fiz a enquete. E eu trouxe até aqui algumas anotações que eu coloquei vários insights para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto que para muita gente é muito relevante. Muita gente compartilhou, muita gente querendo saber. Então vamos lá. Primeira coisa de todas que eu vou falar é que assim, eu tive que passar por um crescimento em relação a isso. Por quê? Porque quando eu comecei a estudar sobre chá, eu passei a olhar o chá de saquinho com muito preconceito, esquecendo talvez a minha caminhada com o chá até chegar ao chá de folhas soltas, né? E um dia desses eu conversando com o Caio Barbosa, que ele até hoje é o presidente da ABChá, que é a nossa Associação Brasileira do Chá, e foi até a primeira reunião da ABChá e ele disse: Aline, para com esse preconceito, porque você começou por lá. E eu parei para refletir, eu digo, gente, é verdade, eu tenho que parar com isso. Então, trazendo um pouquinho até sobre esse lado do acesso, né? Eu vou começar a falar sobre o chá de saquinho. Então, é um chá que, em geral, as pessoas começam a caminhada com o chá através do chá de saquinho, por quê? Porque tem um custo, entre aspas, menor, né? Um custo aparente menor, um desembolso menor, pelo menos. Tá disponível em tudo quanto é supermercado, em tudo quanto é hotel, em tudo quanto é restaurante. Assim, desses mais acessíveis todos, é o chá de saquinho que eles utilizam. Coloquei aqui outro ponto importante, assim, que por exemplo, eu comecei utilizando infusões em casa, né? De quando eu era criança, eu já falei sobre isso aqui. Eu nasci numa casa onde a gente tomava infusão de erva doce toda noite antes de dormir e sentindo algum sintoma, né? Eu utilizava as infusões como fitoterápicos também, para dor de estômago, para constipação, para tudo que se passasse em casa. A partir dali, eu comecei a viajar muito a trabalho e nos hotéis que eu ficava, principalmente cadeia do Grupo Accor e tudo mais, eram os chás de saquinhos que tinham à disposição, tanto nos quartos do hotel, como nos restaurantes do hotel, na hora do café da manhã, por exemplo, né? Quando eu optava pelo chá, era o chá de saquinho que estava ali disponível. Então, essa é uma das diferenças básicas, essa disponibilidade, pelo menos no país que a gente mora, né? Eu, pelo menos, moro no Brasil, e essa disponibilidade maior se dá com o chá de saquinho. Se a gente for para a Europa, se a gente for para a Ásia, se a gente for para a América, não é difícil encontrar chá de folhas soltas à disposição nos hotéis. Chá de folhas soltas à disposição nos restaurantes. E até assim, às vezes ele está apresentado como um chá de saquinho, em um saquinho de seda, em um saquinho mais delicado. Mas ali dentro, se você colocar assim contra a luz, você consegue ver que é um chá de boa qualidade, é um chá de folhas soltas que está ali dentro do saquinho. Então, por exemplo, esse ano eu fiz uma viagem que no hotel tinha os chás de saquinhos da Mariage Frères, por exemplo. E quando a gente colocava ele contra a luz, você via que era o chá de folhas soltas, o chá de folhas inteiras que estava ali dentro, só que à disposição de uma forma mais prática, né? No caso, o saquinho de seda. Então, é um tipo de chá de saquinho diferente daquele que a gente tem acesso aqui no Brasil. Mas essa questão do acesso foi um dos pontos que eu coloquei aqui. E onde é que você tem acesso ao chá de folhas soltas? Você tem acesso ao chá de folhas soltas em lojas especializadas, né, que vendem chás de folhas soltas. Você tem acesso em algumas cafeterias que também tem no cardápio um café artesanal,
uma cerveja artesanal, um café desses premiums que estão utilizando mais agora. Então é como se o conceito dessa cafeteria sobre a gastronomia fosse um conceito um pouco mais elevado, né? Nesse tipo de cafeteria você tem sim chá de folhas soltas. Só um pouquinho aqui que tá com muito barulho, mas já vai passar. Então, eu tô hospedada no hotel e a minha companheira de quarto acabou de chegar. Desculpa, gente. Mas então, o que é que acontece? Então, quando o conceito de gastronomia da cafeteria já tem um nível mais elevado, você encontra, assim, à disposição uma carta de chás com esses chás de folhas soltas. Eu costumo comparar que é como se fosse o vinho, né? Assim, quando você começa a tomar vinho, você toma um vinho, entre aspas, doce, né? Que as minhas amigas sommeliers de vinho não me escutem, mas você começa a tomar um vinho doce, você começa a tomar um vinho de mesa, você não tem muito critério, né? Trazendo para a nossa realidade do chá, é como esse vinho que você não tem muito critério fosse o chá de folha de saquinho, né? O comparativo seria isso. A partir do momento que você vai descobrindo o vinho que a uva Merlot é uma uva com determinadas características, a uva Cabernet é uma uva com determinadas características. Quando você começa a estudar sobre vinhos e começa a perceber que são aromas diferentes, que são sabores diferentes, que são harmonizações diferentes, você não chega mais no restaurante e não pede mais um vinho de mesa. Você pede para aquele determinado alimento um vinho Merlot. Você pede para determinado alimento um Cabernet, um Cabernet Sauvignon. O chá é do mesmo jeito. Você começa a estudar o chá, então você chega em um determinado local, seja numa loja especializada, seja numa cafeteria, e você pede um chá preto Darjeeling. Você pede um chá preto Ceylon. Você pede um Khemu. Então você começa a dar nomes, porque a partir daquele nome você já espera determinado sabor e você já espera determinado aroma e você já espera determinada harmonização do chá com determinados alimentos, né? Então é uma crescente. E isso vale para toda essa diversidade gastronômica que nós temos, independente de se tratar de café, de chá, de cervejas especiais, de vinhos. Ficou ótimo com a luz acesa, obrigada. Ela já tá aqui no backstage me ajudando, mas vamos lá. Então, eu coloquei alguns pontos de diferenciação entre o chá de folhas soltas e o chá de saquinhos, que eu acho que é bem interessante a gente discutir aqui. Por exemplo, no que diz respeito à colheita. A colheita do chá de folhas soltas, em geral, exceto pelo Japão, que o Japão é uma colheita totalmente feita por maquinário, porque eles são muito eficientes, eles têm um espaço muito reduzido, então eles optaram por esse tipo de colheita e eles se especializaram nisso e eles conseguem sim manter a qualidade especialíssima, mesmo com essa colheita de maquinário. Mas, exceto o Japão, a colheita do chá de folhas soltas é feita à mão. Então, vocês já devem ter visto em algum lugar que são geralmente mulheres que fazem parte da colheita. Elas colocam cestos atrás das costas, cestos de vime mesmo, cestos de palha. Amarram ou nos ombros ou na cabeça, colocam tipo uma tiara com essa cesta atrás. E elas vão escolhendo as 3 primeiras folhas. Eu tô com uma pulseirinha do hotel, mas eu acho que dá pra ver aqui, ó. Aqui tem 3 folhas e um broto. Em geral, são essas as folhas mais utilizadas nos chás de folhas soltas. Por quê? Porque são as folhas mais frescas. São as folhas que têm uma maior quantidade de nutriente. São as folhas que têm a menor quantidade de taninos, que é aquela substância que dá aquele amargor aqui atrás da orelha. Então, são as folhas que oferecem mais sabor e mais aromas para o chá. Então, o que acontece? Elas vão pegando essas folhas e vão colocando dentro dessa cesta. Tem um movimento bem rápido que eles fazem com a mão e conseguem pegar essas folhas de forma íntegra, sem machucar essas folhas. Por que é importante esse detalhe de não machucar as folhas? Porque a partir do momento que você machuca a folha, ela começa a oxidar. Lembra da maçã? Que a gente às vezes corta um pouquinho e deixa em cima da pia, daqui a pouco ela tá pretinha?
Aquilo ali foi um tipo de oxidação. A folha do chá acontece a mesma situação. E o que é que isso interfere no aroma e no sabor do chá? Vou dar um exemplo, por exemplo. O exemplo foi ótimo, mas eu vou dar um exemplo. O caso do chá verde. O chá verde é um chá que não é oxidado. Então, essas folhas, elas são colhidas com todo cuidado. Na hora que elas chegam na parte da fábrica que vai haver o beneficiamento do chá verde começa com a fixação do verde. E o que é essa fixação? Essa folha verde, ela é exposta a uma fonte de calor, que no caso da China são grandes woks, que eles passam essas folhas para, digamos assim, desativar uma enzima que causaria a oxidação. No caso do Japão, são túneis de tipo uma aguinha quente que vai derramando em cima dessas folhas e que também tem o mesmo objetivo. E a partir dali, aquelas folhas não ficam mais, não oxidam mais, pelo menos se elas forem tratadas da forma adequada, né? Então, esse cuidado existe com toda a cadeia de chá de folhas soltas. Seja chá branco, seja chá amarelo, seja chá preto, seja chá oolong, seja dark tea e seja o chá verde. Por quê? Porque em determinado momento, cada um desses tipos de chá tem um processo característico que vai dar a ele essa conotação, se é chá branco, chá amarelo, chá verde, chá oolong, chá dark tea ou chá preto. E muitas vezes não pode ser oxidado, como eu citei o exemplo do chá verde. O chá branco também é um outro exemplo, né? Ele também é praticamente não oxidado. O oolong, por exemplo, parte semi-oxidado, né? Que é oxidado em muito pouca quantidade, que fica mais parecido com chá verde, ou é mais parecido com chá preto, mas em determinado momento tem que se estancar essa oxidação. Até o próprio chá preto, que vai ser totalmente oxidado, tem um momento certo dessa oxidação, ele passa antes por outros processos. Então, no caso do chá de folhas soltas, cada fase do processo, ela vai ser muito respeitada a depender do jardim de chá que está produzindo, para que se tenha um resultado esperado. Olha que responsabilidade. O chá de folhas soltas, ele tem nome e sobrenome. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil de compreender. Então, se eu vou fabricar um Shui Xian Rock, que é um tipo de chá oolong mais oxidado, as pessoas que têm hábito de tomar o Shui Xian Rock, elas já sabem o aroma e o sabor esperado quando elas escolhem esse chá. Então, o que é que acontece? Se você falha em alguma parte desse processo, o resultado de aroma e sabor vai ser diferente daquele que o nome Shui Xian Rock já espera, né? Trazendo para outros mercados, é como se você fosse, comer um sanduíche do McDonald's, um exemplo bem esdrúxulo, né? Fosse comer um Big Mac e o Big Mac tivesse outro sabor. E uma das coisas que a gente sabe é que, independente do lugar do mundo que você esteja, o Big Mac tem aquele determinado sabor. É a mesma coisa. Então, é muito delicada essa parte do chá, o chá premium, o chá de folhas soltas. Por quê? Porque todo esse processo é respeitado, considerando, inclusive, esse resultado esperado de aromas e sabores. Parece bobeira, mas não é. Porque é um mercado que é muito gourmetizado, não no sentido negativo da palavra, no sentido positivo, no sentido de cuidado, de atenção, de respeito a cada fase do processo, por conta desse respeito ao consumidor final que já espera aquele resultado, né? Então, essa é uma peculiaridade do chá de folhas soltas. No caso do chá de saquinho, a colheita em geral é feita em máquinas. Por quê? Porque é um chá feito em grandes quantidades, né? Inclusive é o tipo de chá que mais cresce em volume de consumo no mundo, é o chá de saquinho. Por quê? Porque é mais prático, né? Só que você está abrindo mão de nutrientes, de aromas e de sabores em detrimento da praticidade.
né? Então, por exemplo, eu tô numa viagem como essa, seria mais óbvio, né, se eu não conhecesse chá, que eu trouxesse chá de saquinho. Eu trago chá de folhas soltas, eu trago tipo um kitzinho, posso até mostrar pra vocês depois, que eu trago chá de folhas soltas e trago uma gaiwan. E aonde eu vou, eu levo, porque ele é bem prático, ele é pequenininho. Porque é como se eu tivesse passado da fase de tomar chá de saquinho. Sabe, assim, se você já tomou um vinho porque você entende o benefício que aquele vinho traz, você não vai mais tomar o sangue de boi, ou o vinho de mesa, ou o vinho doce, o que quer que seja o outro nome que você dê para aquele vinho lá atrás, que custa 10 ou 15 reais no supermercado, né? Assim, é uma evolução do paladar, é uma evolução até do seu conceito mesmo de gastronomia, né? É um pouco disso também. Então eu coloquei aqui, a colheita do chá de folhas soltas em geral é manual e do chá de saquinho em geral é um maquinário, e todo o processo de beneficiamento do chá de saquinho é feito através de máquinas, é como eu disse, são plantações quilométricas, é um volume imenso, são toneladas de chás feitos. Eu acho que eu comentei já com vocês que o mercado de chá no mundo é o segundo mercado de bebidas, só perde para a água. Então é um volume gigantesco, porque aí também já entra esses chás gelados que a gente compra pronto, já entra essas misturas que levam chá. Então assim, são vários segmentos dentro desse segmento chá. Já o chá premium, o chá de folhas soltas, você compra um chá de determinado jardim que só dá aquele chá em maio, sabe? Então é um nível de especificidade muito maior, que envolve não só aromas, sabores e nutrientes, mas também envolve uma tradição familiar. Existem jardins que existem há centenas de anos, que os avós passaram para os netos, que passaram para os filhos, que passaram para os outros netos, e assim continua em toda a tradição. Aquela família de Darjeeling, por exemplo, ela fabrica chá de folhas soltas, chá preto de folhas soltas, que recebe um selo Darjeeling, que é um selo que exige determinado padrão de qualidade. Então, quando você compra o chá de folhas soltas, você também compra isso. Você também compra essa parte histórica, cultural e até social, né? Então, existem muitos diferenciais, tá? Outro ponto interessante que eu coloquei aqui pra gente conversar foi o próprio processo de beneficiamento, né? Como eu estava dizendo, o chá de saquinho, todo o processo, existe o mínimo possível de interferência humana, né? Assim, tudo é feito através de máquinas. Eu tive o prazer de entrar numa fábrica como essa. Você não tem contato, o ser humano liga e desliga a máquina. Quando muito, coloca as folhas, né, recém-colhidas no primeiro estágio desse beneficiamento. A partir dali, ele liga o on da primeira máquina, o on, o off, né, liga o on, e ali já vai em sequência o chá caminhando sozinho por toda essa parte fábril, né? Já no caso do chá de folhas soltas, o beneficiamento, boa parte dele é feito manual, e mesmo quando existem as máquinas, são máquinas extremamente artesanais, são peneiras, né? São tecidos que são enrolados para fazer o enrolado de um oolong, por exemplo, para fazer a fermentação do chá amarelo, por exemplo, né? Aquele chá é molhado, então são pessoas que molham, ou quando muito tem uma mangueirinha furadinha em cima que vai derramar água. Tem as bandejas, mas é tudo muito manual, é tudo muito artesanal, né? E são máquinas em geral que são utilizadas por gerações. Eles vão meio que atualizando detalhe ou outro da máquina para facilitar um pouco mais, mas de certa forma não é nem tanto de interesse deles fazer algo numa quantidade muito grande, não, né? Esses chás, muitos dos chás de folhas soltas são chás raros, que só acontecem naquele momento, só acontecem naquela família, só acontecem naquele lugar. Não é à toa que quando a gente estuda os chás, a gente estuda os chás por região,
né? Por quê? Porque cada região fabricante de chá de folhas soltas, ele vai ter uma característica diferente. Por exemplo, o chá preto chinês tem uma característica, o chá preto do Sri Lanka tem outra característica, o chá preto da Índia tem outra característica, sabe? O oolong chinês tem uma característica, o oolong de Taiwan tem outra característica, o chá verde chinês tem uma característica, o chá verde japonês tem outra característica. E todos esses são chás premium, são chás de folhas soltas, que já é outro diferencial que eu quero conversar com vocês, né? Quando a gente fala de chá de folhas soltas, a gente está falando que a folha está íntegra, que a folha está praticamente inteira ali. Às vezes tem uma ou outra quebrada, mas em geral eles têm folhas regulares, né? Que isso é até um indicador de qualidade. E essa folha está inteira ali. Embora ela esteja desidratada, ela está inteira. E o que é que isso traz de benefício? Essa folha estando inteira sinaliza para nós que todos os nutrientes que a folha fresca tem estão ali dentro. Estão todos concentradinhos, porque aquela folha passou por um processo de murchamento, né, que é a retirada da água daquela folha e secagem, e fora os outros processos que caracterizam cada tipo de chá, mas que aqueles nutrientes ficaram ali encolhidinhos. Na hora que eu exponho essa folha numa xícara, na temperatura certa e no tempo certo, essa folha se hidrata novamente e libera esses nutrientes juntamente com todo o arsenal, né, de aromas e sabores que ela tem para oferecer. Então, é como se a gente estivesse comendo a fruta, né? Vou fazer o comparativo com a fruta. A fruta na íntegra. No caso do chá de saquinho, não aquele chá de saquinho que eu falei que é a folha solta dentro, né? Eu falei do chá de saquinho que a gente tem acesso. Aquele chá de saquinho que, se você abrir, tem tipo um pozinho dentro do saquinho. Quando a gente abre aquele pozinho, o que é que aconteceu ali? Ele perdeu muitos nutrientes, ele perdeu muitos aromas e muitos sabores. A complexidade dos aromas e dos sabores está perdida. Ele é um chá que ele é como se ele fosse duro. Eu tenho uma professora que fala duro. Por que que é duro? Porque você toma aquele chá e ele tem um sabor. Ele tem um aroma característico, pronto. Dificilmente você encontra isso num chá de folhas soltas. Por quê? Porque ele tem uma complexidade incrível que, a partir daquela folha, daquele chá que você está tomando na xícara, você vê a interferência do terroir, você vê a interferência do clima, você vê a interferência de chuva ou de sol, você vê a interferência se aquele chá foi sombreado ou não. Você percebe todas essas nuances no aroma e no sabor do chá, por incrível que pareça. É por isso que é tão fascinante esse mundo, porque todas essas nuances estão ali dentro da sua xícara. E no chá de folhas, no chá de saquinho, não. Você coloca ali e você já descobre, nos primeiros minutos, você já descobre tudo que ele tem para oferecer. E ainda tem outro diferencial, né? O chá de folhas soltas, via de regra, você consegue reinfusionar várias vezes. É por isso que lá no começo da nossa live, eu falei que o chá de saquinho aparentemente tem um preço melhor. Por quê? Porque o valor agregado que você desembolsa quando você vai comprar o chá de folhas soltas é maior. Porém, você reutiliza a folha várias vezes, a mesma folha. Eu estava até vendo uma amiga, ela gosta muito de chás japoneses, a Sara, e esses dias ela estava tomando que ela tomou a 4ª reinfusão de um chá verde. Isso é muito difícil de acontecer. Os chás verdes, a gente em geral toma a primeira, né, lógico, a segunda, quase nunca a 3ª infusão. Ele já coloca para fora tudo aquilo que ele tem para oferecer. Porque o chá verde é quase como se fosse a folha tirada da árvore. É quase a folha fresca, né?
Já os chás processados, mesmo que artesanalmente, eles começam a desenvolver outras características que conseguem promover essa reinfusão. Por exemplo, os oolongs, a gente toma oolongs 4, 5, 6 vezes. Os puers, que são os chás pós-fermentados, a gente toma puer 10 vezes, 11 vezes as mesmas folhas. Então acaba que o custo, por maior que tenha sido o desembolso que você fez, esse custo vai diminuindo porque você vai usufruindo daquele chá. E quando eu falo que a gente toma, não é de qualquer jeito. Ele ainda oferece aromas e sabores, né? Ele não tá insosso, como a gente fala, né? Quando você vê que ele ficou insosso, é porque ele não rendeu mais aquela infusão. A gente não considera essa última, considera enquanto ele estiver oferecendo aromas e sabores, né? Então, tem esse outro diferencial também. Aí coloquei aqui a questão das máquinas, né? Do chá de saquinhos, que como ela deixa ele todo picotadinho, ele não perde apenas os elementos voláteis que até o de chá de folhas soltas perde. Por exemplo, as vitaminas. As vitaminas, elas são muito, muito voláteis. Até um suco de laranja. Se você faz um suco de laranja e você demora a tomar, você já perdeu boa parte da vitamina C. No caso do chá, acontece a mesma coisa. A gente também tem vitaminas no chá que, se você prepara e demora muito a tomar, você perde, porque são elementos muito voláteis. Mas no caso do chá de saquinho, você não perde só os elementos voláteis, você perde os óleos essenciais, porque como ele tá muito picotadinho ao ponto de ser quase uma poeira, então você não tem muitos dos benefícios que o chá poderia te oferecer. Continua sim sendo uma bebida natural, continua sim sendo uma bebida sem aditivos, sem conservantes, mas ela não tem nem de longe tudo que ela pode oferecer, né? Que eu acho que isso é legal também. Quando o chá faz parte de um novo estilo de vida, você quer a experiência completa, pelo menos é o meu caso, eu quero a experiência completa. Eu quero ter os utensílios adequados para tirar daquele chá todo o benefício que ele pode me oferecer. Eu quero dedicar aquele momento, a minha presença no aqui e agora, e usufruir daquele momento e tentar perceber os aromas e os sabores que de outra vez estavam desapercebidos. Eu quero viver aquilo ali, eu quero preparar um cantinho para o meu chá, eu quero ter um livro do lado para ler, eu quero que aquele seja um momento meu, né? Já no chá de saquinho, você faz rapidamente, nos primeiros 2 minutos, no máximo 3 minutos, você já tem tudo que aquele saquinho teria para te oferecer de aroma e de sabor, e pronto. Não tem muito o que preparar, não tem muito o que esperar, né? Só que é uma bebida natural, ponto. Né? Eu acho que é muito pouco, é reduzir o chá a muito pouco, sabe? É mais uma questão, talvez, até de preciosismo da minha parte, talvez. Mas eu quero compartilhar com vocês o meu ponto de vista em relação a isso, e eu acho que cabe no fórum, né, que a gente está aqui se dispondo. Aí coloquei aqui, ó, mais 3 pontos. Os nutrientes, né? No caso do chá de folhas soltas, os nutrientes estão todos lá. Então, na hora que você infusiona aquele chá, ele consegue hidratar as folhas novamente e a água consegue retirar todos esses nutrientes, né? No caso do chá de folhas soltas, ele perde muito pelo próprio processo de beneficiamento. Coloquei aqui a questão do preparo, retomei a história dos múltiplos preparos das mesmas folhas. Quando você for comprar um chá de folhas soltas, tenta calcular isso também como benefício, sabe? Que você vai conseguir reinfusionar. Em geral, nas lojas especializadas, na artesanal, por exemplo, eu coloco na parte de trás do rótulo, né, da embalagem, informando que aquele chá pode ser reinfusionado, para você não jogar fora a folha de chá se ela ainda pode ser usada. Inclusive, eu indico até isso, sabe? Assim, em casa,
eu uso a folha de chá enquanto ela estiver dando chá. Vou tomando, vou bebendo. Não precisa necessariamente você beber na mesma hora, só precisa ter cuidado de como é que você vai guardar. Por quê? Porque fungos se desenvolvem com o calorzinho e a umidade. Então, se você deixa a folha úmida e quentinha do lado de fora da geladeira, você cria um ambiente propício para fungo e é melhor você não tomar depois. Mas se você prepara uma xícara de chá, não vai beber mais agora, você pode pegar o próprio infusor, colocar dentro de um recipiente plástico, mesmo fechado, guarda na geladeira e depois volta com ele para a xícara e bota água quente e prepara no momento que você achar oportuno. Isso é válido, isso é válido. E como eu estava falando, então você usa as folhas de chá enquanto ela conseguir ser reinfusionada. Depois disso, você pode fazer sopa de verdura e colocar essa folha dentro, porque ela vai ter a fibra, né? Você pode fazer suco verde e colocar a folha dentro. Você pode fazer redução, molhinho, né, com essas folhas. Você pode simplesmente colocar shoyu e comer. Né? Tem uma amiga querida que ela bota shoyu, bota furikake, que é um temperinho japonês, na folha mesmo do chá, e come, fica uma delícia. Faço isso de vez em quando em casa, até pela dica dela, que eu segui, da Sara. Que mais? Então, assim, é você não esgotar as possibilidades. E pra mim, o chá, ele é tão valioso, não só no sentido financeiro, não só no sentido de toda essa cadeia que eu já conheço, de como é que esse chá saiu da China para chegar na minha casa, sabe? Assim, eu valorizo tanto isso que eu quero usufruir dele da forma mais completa possível. Eu não quero deixar para lá, sabe? Então, tem um pouco disso também. E aí, coloquei aqui a questão dos utensílios. Então, assim, faz parte, no meu caso, faz parte para mim da experiência do chá de folhas soltas, você ter os utensílios para que você possa extrair dali, daquelas folhas, todo o potencial que elas têm. Então, de repente, você tem um gaiwan, que é um instrumento, né, um utensílio chinês para tomar chá. Aí, de repente, não, hoje eu quero um chá inglesa. Então, eu tenho uma xícara legal, de uma porcelana legal, decoradinha, que combina com o bule. Coloco umas flores. É como se gerasse uma outra experiência. Na hora que você também dedica sua atenção a esse chá de folhas soltas, a todo esse contexto que ele pode vir agregado. Dificilmente você vai ter isso com um chá de saquinho, né? O chá de saquinho você coloca numa mug, coloca numa xícara e bebe rapidamente e vai seguir a vida, né? Então eu acredito que o chá de folhas soltas também pode te oferecer essa experiência mesmo, né? Não só gastronômica, mas cultural. Você pode preparar como se prepara na China, você pode preparar como se prepara na Índia. Se é um chá preto, misturar com especiarias e fazer um chai. Enfim, você pode, digamos, tirar mais do chá, exigir mais do chá, porque ele vai ter sim muito para te oferecer, né? E finalmente eu coloquei essa questão das receitas gastronômicas, né? Então, assim, a folha do chá, mesmo que você ainda não tenha infusionado, ela é cada vez mais utilizada em receitas gastronômicas, em tortas, em quiches, em molhos, em massas, né? A matcha é utilizada até em doces, que você também pode usar um chá branco em doces, um chá preto em doces. Você pode fazer o que a sua imaginação mandar. O negócio é não se restringir e não deixar de experimentar, né? E até em bebidas alcoólicas, né? Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês. A gente uma vez fez um evento, eu e uma amiga que é sommelier de bebidas alcoólicas, a Liliane, e a gente fez várias misturas de chá com gin, né, com vodka, com várias bebidas alcoólicas, e o chá fica incrível, né? Já o chá de saquinho, você vê a utilização do chá de saquinho no gin. Por quê? Porque ali ele rapidamente ele é infusionado mesmo a frio, né? E consegue se unir com o gin e realmente tornar uma bebida bem legal.
No nosso caso, no caso de folhas, do chá de folhas soltas, você prepara a infusão e coloca ali dentro, ou coloca as folhas mesmo e espera ela infusionar de uma forma mais lenta, que vai ser essa infusão a frio, mas também não precisa deixar a criatividade de lado, né? Pensando que o chá é só aquele chá que você toma com bolo no final da tarde, né? Assim, é deixar a imaginação viajar, eu diria. Então, se a gente for recapitular os pontos, né, de comparativos de chá de folhas soltas e chá de saquinho, eu colocaria esses: a colheita é diferente, o beneficiamento é diferente, a quantidade de nutrientes é diferente, a quantidade de infusões que você consegue fazer com as mesmas folhas é diferente, as possibilidades de experiências que você tem com chá de folhas soltas são infinitamente maiores. Por quê? Porque é o chá que carrega a história. É o chá que vem de 5.000 anos para cá, que passou pelos reis, que entrou na Europa pela nobreza, que entrou nos Estados Unidos, que entrou em todo lugar. Então, assim, é um chá que traz consigo toda uma tradição de família, daquelas famílias que são responsáveis pelos jardins de chá. É um chá que tem todo um contexto sociocultural envolvido também, e histórico, né? E histórico também. Então seriam essas diferenças. Qual é o crédito que eu dou para o chá de saquinho, para também não tirar ele do lugar dele? Praticidade, né? Praticidade. Apesar de que muitas vezes eu saio de casa com uma garrafa com chá de folhas soltas e passo o dia tomando o chá de folhas soltas, né? Eu realmente não tomo chá de saquinho, a não ser que seja algum teste, alguma coisa, alguma marca que eu não conheço e tenho curiosidade, vou e tomo. Mas em geral eu não consumo. Então, quais são, voltando um pouquinho, né? Quais são os créditos que eu dou pro chá de saquinho? Em geral é o caminho primeiro, né, dessa caminhada com o chá, até chegar no verdadeiro caminho, que é o que eu chamo de chá de folhas soltas. É um chá mais acessível no sentido de ter mais acesso, não em questão de preço, que se for colocar na ponta do lápis, pela quantidade de infusões, vale muito mais a pena comprar o chá de folhas soltas do que o chá de saquinho, mas é um chá que você encontra no supermercado, hotel, restaurante, etc, né? E a César, o que é de César, é o chá que, em geral, a gente começa a nossa história, né? Então, esses seriam os aspectos. Se eu for escolher, o que é que eu escolho? Eu escolho a experiência completa. Eu escolho o verdadeiro caminho. Eu escolho o chá de folhas soltas, né? Então, se você puder compartilhar comigo aí nos comentários do vídeo, eu não consigo ver agora. Pronto, alguém disse aqui que eu li agora, ó. Quem toma chá de folhas soltas nunca mais toma de saquinho. Gente, não tem jeito. É um caminho sem volta e é verdade. Mas eu queria que vocês pudessem deixar o comentário de vocês sobre isso. Qual é a experiência de vocês? Como é que começou essa jornada, né? Como é que começou esse caminho do chá na vida de vocês? Eu espero que eu tenha agregado de alguma forma conhecimento para vocês nesse comparativo de chá de folhas soltas e chá de saquinhos. Me deixem saber a opinião de vocês. Se quiserem propor algum tema para o nosso próximo encontro, que vai ser na próxima terça-feira às 19 horas, eu estou à disposição e de braços abertos para a gente caminhar junto essa caminhada que eu amo, tá? Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima. Até mais!